Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa tarde ou bom dia, a hora que você estiver me assistindo. É o professor Rogério Melo que está aqui com vocês em nosso canal do YouTube para mais uma informação importante aí para vocês sobre o TEA, né? Sobre o nosso mundo do transtorno do espectro autista. Na aula de hoje nós estaremos estudando sobre algumas habilidades, né, importantes aí a serem desenvolvidas sociais pela criança que é TEA autista. Sentar, imitar e se concentrar em estratégias práticas. Para o ensino do comportamento-alvo, o professor ele usa de modelagem, que são dicas de modelação e imitação para o comportamento-alvo. Além disso, o professor ensina o aluno a discriminar o comportamento-alvo e qual comportamento inadequado por meio de um modelo. Então, nós sabemos que existem muitas formas de comportamento e de imitação que você faz no dia a dia com as crianças. Muitas pessoas já viram a nossa aula de pranchas de rotinas, que são aquelas pranchas que você faz no dia a dia, né? Ou você vai para a aula, você vai estudar, você vai para academia, você vai ao passeio. Então você cria na criança algumas atividades do dia a dia que ela vai fazer durante um período semanal, mensal e assim por diante. Então, o que acontece? Muitas crianças hoje são treinadas até para ir à igreja, porque a igreja também é um ambiente. E todos nós sabemos que a criança precisa saber se comportar em ambiente. Então, você já viu aquela criança que senta na igreja, que a pessoa abre a Bíblia, ela abre a Bíblia também, a pessoa lê, ela sai passando o dedinho também como se estivesse lendo? Então, a imitação ela é necessária justamente por causa disso, porque a criança vai criando um modelo. Só que muitas vezes nós dedicamos a falar do modelo daquilo que nós precisamos que a criança faça. E não prestamos atenção que precisamos também criar na nossa rotina coisas que nós queremos que as crianças não façam, não realizem no seu dia a dia. Então nós não queremos que ela faça algo, então você pode colocar assim, algumas atividades na modelagem que ela não faça. Então, por exemplo, em pé, faz um xizinho. Se você permanecer em pé, você não vai ganhar aqui a sua caneta preferida, o seu lápis de cera e assim por diante. Então você precisa se sentar. Este lápis, essa caneta já é um reforçador. Ele quer, mas não tem aquele, me dá, eu quero. Ó, você vai e coloca a criança para se sentar. Então aquilo ali é o que a criança geralmente ela pode estar fazendo para se modelar, sendo reforçada ao devido comportamento. Alguns exemplos de modelação. Você pode utilizar alguns exemplos de modelação na escovação, quando você utiliza bonecos, quando você utiliza alguma um boneco, uma reportagem, um desenho animado para escovação de dentes, né? Existem muitos desenhos que ou você tem a prancha de rotina ou você tem os desenhos. Escova de dente com criança, escovar o dente com as crianças, você pedir para a criança escovar o dentinho dela, o seu dentinho ou o dentinho da boneca. As pranchas de comunicação passo a passo, elas são muito importantes para isso, ela vai justamente de encontro. Então, por exemplo, a criança ele precisa imitar uma sequência de comportamento ou terminar uma tarefa. Um exemplo de dica visual seria apresentar um cartão duelo da sequência. Então ela precisa varrer a casa, ela precisa arrumar as roupinhas do guarda-roupa. Então você coloca a criança para que as crianças possam fazer aquela atividade. Você ir fazendo e mostrando para ela e ela te imitando, ou você pode mostrar numa prancha. Você pode ir lá e falar, vamos dobrar a roupa do guarda-roupa. Vamos usar um nome aqui, Anne, tá? Anne, vamos dobrar a roupinha do guarda-roupa? E ela vai dobrar a roupa juntos com você, e você vai dobrando e colocando, e ela vai aprendendo a dobrar e colocar a roupa do guarda-roupa. Amanhã, quando você recolhe a roupa do seu varal, onde ela seca, da secadora, não sei, e você vai poder fazer com que ela aos poucos também já vai entendendo que a roupa estando ali, ela vai dobrar e ela vai deixar guardada. Já são funções, já são trabalhos que você vai fazendo em casa junto com essa criança na rotina. É por isso que é muito importante, nós temos até, não sei se eu já gravei esse vídeo, se não quero gravar ainda, tarefas de casa para que você possa trabalhar com a sua criança e que serve no dia a dia. Ela conta os pratos, ela coloca os talheres, ela vai colocando na sua dentro enchendo os litros de água, limpando o quintal. Então você cria as pranchas
e também junto vai fazendo aquela atividade do dia com a criança. Vamos criar a prancha de varrer a casa? Vamos embora. Então vamos lá, pega a vassoura, vamos varrendo, e ela vai olhando, e ela vai entendendo passo a passo, reuniu o lixo, colocou dentro do saco de lixo, ela já aprendeu ali uma alternativa. Então tem entrada, roda de conversa, fonoaudiólogo, o inglês, o aniversário. Nessa prancha ela vai criando tudo aquilo que vai sendo feito durante a semana. Uma alternativa interessante que você pode fazer com a sua criança também é a habilidade da imitação. Ele vai, né, você já viu criança que imita? Pega lá o barbeador, é até perigoso, né, no banheiro, e faz assim porque viu o pai fazendo a barba, utilizando, como a mãe utiliza também as suas roupas femininas, as suas coisas femininas, colocando a ponta do dedo na ponta do nariz, sorrindo, batendo palma, brincando. Brincadeiras muito interessantes para este tipo de atividade, o mestre mandou, estátua, morto-vivo, levanta, senta, né? Então são alternativas, são brincadeiras que vai ajudando essa criança a se modelar. Seguir o comando de despedir-se dos pais e entrar no ambiente escolar pode parecer simples, mas para muitas crianças, inclusive os estudantes neurotípicos, é um momento que pode causar angústia da separação e alguns comportamentos disruptivos, que são jogar no chão, fazer o choro, abraçar o portão da escola, não querer entrar na escola, que naquele momento ele vai entender que ele vai se separar do pai. Então, para isso, é importante que esse espaço escolar seja conhecido por essa criança antes que esse pai e essa mãe o leve até a unidade para ele se matricular. É importante até que essa criança participe de alguma atividade na escola, antes mesmo de se matricular. Queira, tenha o desejo, a vontade de se matricular. Caso a mãe ou o pai saiba que ele tem algo que ele goste, algum reforçador que ele já faz em casa, porque às vezes ele já pinta na sua casa, ele já desenha, ele já usa lápis de cor, ele já usa alguns giz de cera, o chamado o jumbo, né? Meu primeiro jumbo, aquele chamado jumbão, que é aquele grande que a criança não utiliza com as mãos, assim como é o caso da caneta e do lápis, né? Deixa eu até utilizar aqui, ó. Não, ele ainda não está utilizando aqui, então ele vai pegar o jumbão e vai utilizar o jumbão para que ele possa, né, fazer já a sua atividade, já treinando as suas habilidades ali, já fazendo a sua coordenação motor, o seu trabalho ser desenvolvido. Então, a partir daí, ele começa a ter essas habilidades também como ouvinte. Ele ouve história em casa, ele conta historinha para boneca, ele consegue realmente ser uma pessoa que vai de encontro a você, as pessoas, quando alguém vai lhe contar uma história, vai mostrar para ele um livro de história de muita criança. Eu já conquistei, já cheguei a ela não querer entrar na escola, na creche, na sala de aula, e não tem aqueles livrinhos que você chacoalha e faz som, que você abre e faz som, você gira, ele faz um sonzinho, ele vai girando, né, conforme for assim, vão trocando-se os animais ali do zoológico. Então aquele som é muito gostoso, né? Aquele barulhinho que a criança vai ouvindo. É importante isso daí para que atraia a criança, para que ele possa pegar o livrinho e adentrar a sala de aula. Então, pessoal, tudo sempre dentro de uma modelação, de uma imitação, de algo que a criança já faz em casa, ou se não faz em casa, pode fazer na rua. Já aconteceu comigo de chegar para a mãe e falar: leva esse livro para a criança, mostra esse livro para a criança, vê se ela gosta desse livro. Um dia a senhora me traga este livro e deixe aqui comigo este livro aqui, sem a criança perceber. Ao dia que a criança chegou na unidade e não queria entrar, eu fui lá e apresentei o livro que a mãe me disse que aquela criança gostava, e eu mostrei o livro e a criança gostou, veio, pegou o livro, foi para a sala de aula e permaneceu o tempo todo dentro da sala de aula. Então, são estratégias que você pode estar utilizando para essa criança também. Para que o estudante seja capaz de reconhecer esse professor, é esperado que ele possua o pré-requisito que é a habilidade de rastreio visual. O rastreio visual você pode usar nas cores com a criança faz aqueles encaixes, brinca com aqueles encaixes, como se fosse o tangram, né? São um triângulo maior, um losango, um triângulo menor, aí tem um quadrilátero, e ele vai encaixando, brincando de encaixar. Então o rastreio visual é uma habilidade que desenvolve na primeira infância, e consiste na movimentação dos olhos, e que para a TEA tem aquela dificuldade característica. Então ele acompanhando a movimentação de algo que esteja no seu campo visual,
Então ele já começa a acompanhar algo que ele gosta. Então não quer dizer que o TEA, para prestar atenção em você, ele precisa realmente, necessariamente, olhar nos seus olhos, o que para ele é um sofrimento. Nós sabemos isso, que a condição TEA, a condição da criança autista, ele tem essa dificuldade, a maioria, nós falamos assim, a maioria, gente, como não está escrito, nós não temos como saber quem, alguns falam 80%, 85%, então já colocamos como é a maioria dessa dificuldade. Só que vocês não se esqueçam que na nossa cultura é uma característica muito grande falar assim, olha nos meus olhos, que eu quero que você olhe nos meus olhos porque eu estou falando a verdade. E não necessariamente a pessoa que fala a verdade está olhando somente nos seus olhos. Digo para você porque uma pessoa às vezes tímida, ela pode estar falando a verdade, mas tem a timidez de olhar nos olhos. Igual a pessoa que não tem timidez para falar, mas para cantar, e quando ele sobe para cantar, que ele olha as pessoas olhando para ele, ele começa a tremer no palco e daqui a pouco canta sempre olhando para baixo. Ele tem a dificuldade de olhar nos olhos. Não quer dizer que porque ele olhou para baixo que ele é autista. Então, não existe necessariamente esse treino, mas esse treino visual pode acontecer? Pode, apontando no nariz, olha aqui meu nariz, a pessoa vai olhar para você, olha as cores, vai olhar para você, e este contato visual é importante para ele reconhecer o professor ou a professora. Então, pai, mãe, tira um cartãozinho, faz um cartãozinho, deixa naquela rotina, aquele cartãozinho para que aquela criança possa entender o que ele precisa fazer, né? Quem são as pessoas que ele vai precisar obedecer aquele dia, né? Nas suas atividades, né? O comando das pessoas. E a partir daí você pode ter muitas alegrias e muitas felicidades, porque ele já não vai estranhar aquela professora a primeira vez, o que para muitos pais é bom, né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado se a criança vai no colo de qualquer pessoa. Mas para a criança autista, ela tem uma grande dificuldade e é uma forma tranquila de trabalhar, você sempre mostrar a foto da pessoa, a tia, a professora, né? A professora ali que nós vamos encontrar na sala de aula. Sabemos que tia, né? O Paulo Freire dizia professora sim, tia não, aquela coisa de não ter esse contato somente afetivo, mas na creche, no CIMEI, nos primeiros anos de vida é muito difícil tirar essa questão da tia, né? Então, vamos lá sempre de encontro aquilo que é mais fácil para a criança e para ajudar os pais. Então, a habilidade essencial também são as rotinas de higiene, da escovação, que você pode trabalhar com o desenho. Como a escovação, aquela escovação dos dentes que nós falamos, que vai fazer parte do banho, do desenho da escovação, se você utiliza o fio dental, do uso do fio dental. Assim como nós temos também um corte de cabelo, nós temos aí também a modelação, né, vamos assim dizer, o trabalho de rotina para a escovação. O rastreio visual ele é uma habilidade que ele é desenvolvido lá na pequena infância e ele vai acompanhando esse movimento para a realização das rotinas diárias e acadêmicas. Então, por isso que nós vou até dar uma sugestão para vocês, viu, professores? Pais, professores que estão sempre conosco aqui no canal. Evite muita estimulação na sua sala de aula. Isso para a criança é um problema muito grande para o rastreio visual. Ele olha ali para a esquerda, ele vê a Minnie, depois ele vê o Mickey, aqui ele vê o Pateta, daqui a pouco ele vê ali o Pluto, daqui a pouco ele vê ali o Cebolinha, aí no chão tá não sei quem, aí no teto. Então ele vai olhando e aquilo ali pode até desencadear pela quantidade de estímulos até mesmo uma crise, né? Que eu já expliquei aqui, que é a Meltdown e Shutdown, que está inclusive numa aula aqui no canal. Se você não viu, veja novamente, o que eu vou até pedir para vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe. Quanto mais você ativar o sininho, deixar o seu like, mais vezes o YouTube vai estar compartilhando com outras pessoas e pode ajudar muitas pessoas. Porque, gente, graças a Deus, fiquem tranquilos que nós não estamos ficando ricos com essas aulas, esses aconselhamentos não, tá? Porque o YouTube, você precisa de muitos seguidores, muitos investimentos. Então esse canal é um canal voltado mais para a educação, então que eu tenho assim, o prazer sempre de estar falando com as pessoas. Então o likezinho é só mesmo para compartilhar com as pessoas, ajudar essas pessoas que precisam. Quanto mais ajudarmos a aliviar os sofrimentos do outro, melhor a vida do outro será também.
Arte de sentar-se é o treino da habilidade que deve ser iniciada a partir de uma operação motivadora da criança, ou seja, deve permanecer sentada pelo tempo que tem acesso ao item de preferência. Sendo assim, estimulamos a criança a permanecer sentada para que possa usufruir de algo, de um objeto. Algumas pessoas me perguntam como é isso na prática. Vou mostrar para vocês. Ó, é velhinho o livro Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Tá ok. Esse livro aqui é claro que não é para uma criança, né? É para um adulto, mas eu vou usá-lo como se fosse um estímulo. Eu olho e falo assim, Anne, você gostaria de este livro aqui, abaixo na altura dela, né? Ali, e olho para ela e falo, Anne, você gostaria de ler este livro? Leia. Então você aponte, por favor. Então senta aqui. E aponta onde é para a criança sentar. Ela se sentou, você vai lá e deixa ela com o livro. Ela pegou o livro assim, levantou para você e você fala, dá o livro, dá. Ah, então você senta que eu te dou. Deixa ela com o livrinho, dá uma puxadinha assim pro livro em cima da mesa e deixa aquela criança em cima da mesa. Ali com o livro. Você vai conseguir segurar essa criança 4 horas seguidas nos primeiros dias? É difícil. É muito difícil. Mas com o passar dos dias, aquilo vai se tornando assim tão interessante para a criança, porque outras crianças recebem atividades sentadas, outras crianças... Não é assim que nós fazemos sala de aula? Enquanto não sentar todo mundo, não vou falar. Enquanto não se sentar todo mundo, não vou distribuir a tarefa. É assim que você faz também. E é assim, com o item de preferência, essa criança vai poder sentar. Então você vai estimular essa criança a permanecer sentada. Assim você reforça para ajudá-la a entrar na sala de aula, para ela estar fazendo essas atividades. Mas, professor, se ela não quer entrar nem na escola e nem na sala de aula, é outro vídeo, é outra situação que nós temos que trabalhar, que são birras e crises. O porquê que ela não está querendo entrar mais na escola se ela já entrou uma vez? O que aconteceu, o que está acontecendo, né? Que ela não quer mais entrar na sala de aula. Aí você tem que investigar para que isso seja um trabalho mais prolongado, ok? Neste primeiro momento, ela vai assistir um filme? Vamos assistir o filme, mas enquanto todo mundo estiver sentado. Vamos assistir? Então todo mundo se senta. É um brinquedo que você vai dar na mão de todo mundo? Todo mundo se senta. Se é aquele grupo, né, estilo Montessori, né, que todo mundo senta assim em grupo, para estar trabalhando com aquela metodologia que todos sentam em grupo e pintam ali de 4 em 4 mesinhas, legal. Então vamos colocar para todos. Melhor ainda que existe a socialização. Então, quais são os passos que você pode utilizar? Separe um item de preferência, ofereça esse item para a criança. Oriente que para obter o item, ela precisa estar sentada. Presta atenção para não falhar a etapa, tá? Você não pode chegar, tá aqui, ó. Não, gente, de forma nenhuma, você não se joga nada para ninguém. Quanto mais para uma criança que está com dificuldade de se sentar. Então, olha aqui para você, sempre procura sorrir, sempre procura ser agradável. A agressão gera agressão e a agressão é o oposto da afetividade. Então não adianta você falar, ou você senta, eu não vou te dar nada. Você não vai conquistar a criança de jeito nenhum. E também não tem necessidade de falar, meu amorzinho, minha princesinha, meu anjinho, senta. Você pode simplesmente olhar para a criança e dizer, Anne, olha a atividade para você que eu preparei. Senta aqui que eu vou te entregar. Pronto. Ah, mas e se ela não está ouvindo? Fica tranquilo que ela já te ouviu, tá bom? Porque a criança com transtorno espectro autista, a criança ela tem um ouvido, né? Ela tem a hipersensibilidade, aí vai de novo, lá para 80 e tantos %. É melhor você lembrar que todos são assim. Não precisa ficar, Anne. Não, ela te ouviu. Ela só está se equilibrando, tendo ali aquele momento para estar obedecendo aquilo que você deseja que ela faça. Quanto mais você falar, o risco de você irritar mais a criança é maior ainda, até porque nós também nos irritamos, né? Alguém ficar, Rogério, eu tô quieto, né? Você não vira e fala, eu tô ouvindo, peraí, presta atenção. Então, você fala alto, de uma forma audível, a criança te ouve e aí você entrega. Peça para que sente e entrega o item para a criança. Caso ela se levante, retira o item dela, educadamente, claro, solicite que sente novamente. Logo que a criança voltar a se sentar, devolva o item e elogie. Muito bem, elogio para a Thea. Muito bem, não adianta falar, ai que lindo, não. Trabalho com as palmas que ela vai entender, ok? Claro que esse ambiente ele tem que ser acolhedor, não punitivo. Um ambiente que não é você falar assim, ou você senta, eu vou arrancar e vou colocar o brinquedo dentro da caixa, eu vou passar cadeado. Não,
Nada de algo que seja punitivo, e sim uma forma acolhedora. A imitação, ela pode ser trabalhada também, já finalizando, que ela é clara. Ele é um protagonista, você vai colocar o nariz, chorar, eu já mostrei aqui ó, os cartões de imitação, tem uma aula aqui no canal sobre isso. E aí, a partir daí, você vai poder trabalhar com essa imitação. E eu sempre termino com essa frase em minhas palestras: tudo se resume no amor, tá? Ame a criança, ame este aluno com todas as suas forças, que você vai ajudá-la a imitar, se sentar e se comportar na sala de aula. Forte abraço do professor Rogério, até a próxima aula.